Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carla Cristina e nesse vídeo falarei um pouco sobre registro de estabelecimento de bebidas. Vou abordar trechos da legislação, quais são essas normas e instruções que regulamentam esse registro aqui no Brasil. Vou iniciar falando da Lei 6.871 de 2009, que traz o padrão de identidade e qualidade dos produtos. Então, se você é produtor ou conhece algum que queira se legalizar, o primeiro passo é ele saber o que ele produz. Se é cachaça, se é aguardente, se é bebida mista, porque essa legislação ela vai estabelecer quais são os parâmetros que essa bebida tem que ter. Qual a quantidade de álcool, qual a quantidade de açúcar, se pode ou não ser adicionado tal e tal ingrediente. Então, é essa legislação que traz essas características. Então, o primeiro passo é saber o que eu produzo. Depois disso, há outras instruções normativas que regulamentam. Então, essa é uma geral e depois nós temos as específicas para bebida mista, para cachaça, para N destilados. Então, fazendo essa definição, eu vou atrás da legislação específica. No caso da cachaça, é a Instrução Normativa número 13. Ela, então, que traz informações mais robustas a respeito do processo, a respeito de parâmetros de padrão de qualidade. Nela, você vai encontrar, quando você produz essa cachaça, o laudo físico-químico, que é aquela análise que a gente manda para o laboratório, quais as quantidades de diferentes contaminantes ou de diferentes substâncias, nem todas são contaminantes, algumas são desejáveis que tenha na bebida. Mas essa legislação, ela traz então o parâmetro, quanto pode ter, tá? Então, o primeiro passo é definir o produto, o que é o seu produto e que legislação específica se aplica a ele. Seu produto estando de acordo, né, com essas exigências, nós então partimos para a IN 72, que é assim a de registro que traz toda a listagem de documentos que você necessita para realizar o seu registro. Primeira coisa, sempre o que a IN 72 de 2018 ela traz é você saber também a classificação do seu estabelecimento. Você é produtor envasador? Você é só envasador? Envasador seria assim, eu compro cachaça de alguém e apenas envaso com a minha marca. Isso você não precisa tirar um registro de produtor, você apenas invasa. E existe outros como atacadista, quando ele compra em grande volume, né, e estoca a granel e comercializa essa bebida a granel, ele também tem um registro diferente. Então, existem classificações de produtor, de envasador, de atacadista e até de exportador. Então, a IN 72 de 2018 traz essas diferenciações. Então, você definindo onde que se enquadra, né, o seu perfil, o seu estabelecimento, você passa para a parte de listagem da documentação, que praticamente são as mesmas. Muda a complexidade e a exigência. Eu vou dar um exemplo. Se você é produtor e envasador, alguns municípios, alguns estados do Brasil exigem licenciamento ambiental, exige alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros. Então, dependendo do tamanho do seu empreendimento, da complexidade, as exigências mudam, tá? Mas, basicamente, o que é para todos? O CNPJ, né? Tem que ter uma empresa, né? Seja ela MEI, né? Existem as classificações, né? Para isso, você vai precisar de contratar um profissional, um contador, para estar fazendo isso. O contrato social, que ele mesmo fará, e isso tudo registrado na junta comercial, né, de onde você se localiza. Essa parte burocrática, administrativa, então é tudo com contador, né? Depois passa para a parte técnica, que a gente fala assim. A parte técnica, o que é necessário? Primeira coisa é uma RT. O RT é o responsável pelo produto, responsável pelo processo.
e precisa ser um profissional habilitado para isso. Sim, existem N profissões que são habilitadas. O Ministério, ela autoriza várias e várias profissões a serem RT. Isso vai do próprio conselho ceder esse registro para aquela função. Então, geralmente são agrônomos, engenheiro de alimentos, técnicos também, técnico agrícola, técnico em alimentos, técnico em química. Então, são N, químico industrial. Então, são N profissões que podem estar assinando pela empresa, atestando que aquele processo e aquele produto segue todas as exigências do Ministério da Agricultura. Então, feito isso, você tem no seu RT, e a emissão dessa ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, ela é cedida pelo conselho de classe no qual o profissional está vinculado. No meu caso, eu sou vinculada ao CREA, né? Então, o próprio CREA que emite essa certidão, essa ART. Finalizada essa parte, o próprio RT da fábrica, do alambique, etc., pode estar, então, elaborando um material técnico, que é o memorial descritivo. Esse memorial descritivo nada mais é do que contar o que tem lá dentro do alambique. Então, o alambique é de quantos litros, a moenda é de qual capacidade por hora, as suas dornas de fermentação, qual o volume delas, sua envasadora é de quantos bicos. Então, esse memorial descritivo vai contar, contextualizar tudo que você tem ali dentro, né? Então, até a questão de confecção dos equipamentos, qual material, se é de inox, se não é, a tubulação é de inox, é de PVC. Então, esse memorial descritivo vai trazer tudo o que tem lá dentro dessa fábrica. Também é necessário um projeto. Esse projeto, ele é para, na verdade, o Ministério avaliar o layout do seu processo. Ou seja, se por onde entra a matéria-prima sai produto acabado, isso não pode, porque lá nas próprias normas do Ministério, a IN5 de 2000, ela estabelece alguns critérios para condições higiênico-sanitárias e de contaminação cruzada dentro dessas plantas de processamento. Então, a finalidade do projeto é verificar se seu layout ele reduz a probabilidade de riscos ao produto final. Então, existem alguns critérios, né? A gente sempre tem que pensar que o vento tem que correr da área limpa para a área suja. Eu não posso ter fluxo cruzado para que não corra esse risco de contaminação cruzada. Contaminação cruzada, contextualizando, é quando você pega a contaminação de um local e passa para o outro. Ele não é originário daquele local, mas por partículas no ar ou por mão de manipulador, ele vai parar em um local que não era a contaminação original dele. Isso nós chamamos de contaminação cruzada. Então, esse layout ele tem que seguir alguns critérios, né, de fluxo para que evite essas problemáticas. Passando essa etapa do memorial descritivo e projeto, nós temos que elaborar um manual de boas práticas. Esse manual, ele vai contar qual a periodicidade de higienização, como você vai higienizar. Então, assim, a sua moenda, como que você vai higienizar? A cada moagem, a cada final de turno, as suas dornas de fermentação, que é o coração do alambique, né? Se você tiver algum tipo de contaminação ali, você perde toda a sua produção ou tem uma redução de rendimento, de produtividade, né? Então, o Manual de Boas Práticas, ele vem para estabelecer periodicidade de higienização, quais produtos químicos você vai utilizar para fazer essa higienização, se é cloro, se é detergente, ácido peracético, amônia quaternária, qual é o tipo de sanitizante. Esse manual de boas práticas também cuida da parte de rastreabilidade do produto, que é extremamente importante.
Se lá no ponto de venda deu algum problema em algum lote, você consegue rastrear que dia foi a produção, qual foi o tipo de cana que foi moída naquele dia, se teve algum problema na dorna, você consegue rastrear total, corte do coração, cabeça e cauda. Então é um pente fino, né, para você rastrear a origem do problema. Então, tudo isso o Manual de Boas Práticas traz, além de controlar pragas e potabilidade da água. Então, são N itens. Farei um vídeo só para falar sobre o Manual de Boas Práticas dentro do alambique, tá? Porque são muitos itens que a gente tem que ter cuidado, tem que ter atenção, e vale a pena fazer um vídeo só para a gente falar disso. Passando essa etapa, necessitamos ainda de um laudo de análise de água. Como mencionado, o Manual de Boas Práticas já prevê a lavagem do seu reservatório de água, que tem que ser todo início de safra. Então, antes de iniciar a safra, você tem que fazer uma higienização, uma limpeza dessa caixa d'água, desse seu reservatório, para poder iniciar a sua safra. E o próprio Ministério exige essa análise anual, tá? E para fazer o registro, ela também tem que estar ok. O que essa análise pede? Pede potabilidade da água. Existem alguns critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde para considerar que aquela água é própria para consumo humano. Então, ele faz contagem de mesófilos, bactérias heterotróficas, e cloro residual livre. Então, existem alguns parâmetros que o Ministério da Saúde exige para falar, sim, essa água é própria para consumo. E para isso, a sua água no empreendimento tem que estar, porque imagine, dentro de um alambique, quando você vai diluir o Brix da cana, o principal produto é água. Se você colocar uma água já contaminada, o que vai acontecer? Ela vai competir, né, com a levedura, a Saccharomyces cerevisiae, que nós queremos então que produza etanol, vão ter competidores, essas bactérias indesejáveis que pode vir na água se não tiver um controle, né? Se não tiver o acompanhamento dessas análises. E aí você tem fermentação secundária, você tem aumento de ácido acético, ácido lático dentro do seu produto, acidez, e isso causa perda de rendimento e qualidade do seu produto. Então, tudo que o Ministério exige é de extrema importância. Eu falo que são itens imprescindíveis, é o básico do básico que todo alambique ou destilaria tem que ter. No mais, pessoal, eu vou deixar aqui os comentários para que vocês deixem perguntas e a gente vai conversando a respeito disso, quais são as dúvidas, tá? E só recapitulando, tá? Eu vou deixar descrito aqui embaixo quais são esses documentos. Então, basicamente é esse, né? CNPJ, contrato social. Depois você precisa de um ART, né? Que vai ser responsável por esse produto. Esse ART vai confeccionar, ou você pode contratar um secundário para também estar fazendo isso. O que eu citei de manual de boas práticas, memorial descritivo e o projeto, né? O projeto que é o layout dessa fábrica. E por fim, a análise de controle de qualidade da água. Então, nos encontramos no próximo vídeo. Vou falar um pouquinho a respeito do manual de boas práticas e o que é de extrema importância para o bom funcionamento do alambique e uma cachaça de excelente qualidade. Até mais!